No vídeo de hoje vamos resolver 3 exercícios onde vamos explorar a primeira matéria do capítulo 1 de Mecânica de Física do 11º ano. Ou seja, o que é que eu proponho? Com estes 3 exercícios vocês vão ficar a perceber tudo aquilo ou vão ficar a saber tudo aquilo que precisam de saber sobre gráficos, posição-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo. Ok? Não estou a dizer que é suficiente só saberem estes 3 exercícios, não, mas poderá ser um ótimo ponto de partida para ver se vocês compreenderam a matéria, para perceber que tipo de exercícios é que é esperado, ou seja, para vocês perceberem aquilo, o que é esperado de vocês, ou seja, o que é esperado que vocês saibam, porque uma coisa é saber muito bem a teoria, outra coisa é aplicá-la na resolução dos exercícios, está bem? Portanto, mas estes 3 exercícios, espero eu, resumo tudo aquilo que vocês precisam de saber. Eu ainda vou acrescentar, eventualmente, alguma questão ou outra. Se quiserem saber mais sobre estes exercícios ou se quiserem resolver mais deste género de exercícios, têm fichas disponíveis no site neste caso, o site do Mata Online, que já está lá incorporado o FQ Online. Portanto, aí vão encontrar lá dezenas, dezenas e dezenas de exercícios, todos resolvidos, está bem? Então, eu peguei neste exercício, que é de facto uma das fichas que está disponível no site. Depois vou colocar aqui o link na descrição para essa ficha é gratuita, assim como a resolução. E aqui neste exercício vamos começar com gráficos posição, tempo. Se vocês não fizeram ainda um estudo sobre estes gráficos, aconselho-vos a ver o vídeo anterior, onde eu faço um breve resumo sobre eles, está bem? Portanto, eu aqui já vou usar como ponto de partida que vocês já sabem o que é que são gráficos posição, tempo. Reparem que este gráfico traduz as posições de um carrinho com movimento retilíneo ao longo de 1 minuto. E logo aqui, e já tinha frisado isso no vídeo em que fiz o resumo, mas vou frisar outra vez aqui. O gráfico posição-tempo não é a trajetória do corpo. Okay? Isso é o erro principal que vocês muitas vezes cometem, não é a trajetória. Nós estamos a falar aqui de um movimento retilíneo, ok? Estamos a falar eventualmente de um carrinho que andou numa estrada retilínea, andou no sentido contrário, também, mas isso não foi a trajetória que está aqui a ser descrita, também. O gráfico posição-tempo apenas dá-nos o quê? Uma descrição das posições que efetivamente foram ocupadas pelo carrinho ao longo do tempo e dá-nos mais informações, ou seja, dá-nos se ele aumentou a velocidade, se diminuiu a velocidade, se parou, se movimentou-se com o movimento, ou seja, o movimento foi uniforme, ok? Se foi no sentido positivo, se foi no sentido negativo, dá-nos todas essas informações, ok? Então o que vamos fazer aqui primeiro é tentar analisar aqui este gráfico, talvez seja se vocês ainda têm dificuldade em interpretar os gráficos, vocês devem começar por aqui. Portanto, eu vou começar só por ampliar aqui um bocadinho a imagem, só para vermos melhor aqui o gráfico. Então, que informações é que este gráfico me dá? Ou seja, reparem que, e por isso eu vou aumentar até um bocadinho mais, só para vocês verem bem aqui, deixem-me só ver aqui a setinha. Pronto, ou seja, só para vocês terem uma noção, ok? Pronto. O que é que acontece? Vocês olhando aqui para o gráfico, reparem que tem aqui partes que são linhas retas, aqui de 10 a 20 está curvo, de 20 a 30 volta a ser uma linha reta, depois aqui volta a estar curvo, de 20 a 30 e depois de 40 até ao fim do intervalo, que é 1 minuto, já está reto outra vez. Isso vai ser muito importante para a análise da velocidade, ok? Mas antes disso, o que é que vocês precisam de relembrar? Portanto, o corpo, como estamos a falar de posições, tudo o que vai neste sentido vai no sentido positivo, tudo que vai no sentido contrário é no sentido negativo do eixo deste X, ou seja, deste eixo vertical. Então significa que nós temos aqui uma parte em que ele vai se deslocar no sentido positivo da trajetória e depois temos aqui outra parte onde ele se vai deslocar no sentido negativo da trajetória. O que significa que neste caso este eixo do tempo, ok, não faz diferença nenhuma para a mudança de sentido. Porque eu vejo muitos erros deste tipo quando vocês estão a fazer exercícios de escolhas múltiplas, ok? E é muitos erros, ou seja, que diz, a mudança de sentido foi aqui quando ultrapassou o eixo do tempo. Não, não é neste gráfico, está bem? Ou seja, será no gráfico velocidade-tempo. Isso é muito importante que vocês tenham isso em consideração. Ok, depois, pensei que tinha ali qualquer coisa marcada. Depois tem esta parte que eu não pintei porque ele aqui manteve sempre a mesma posição, está bem? Ou seja, ele manteve a mesma posição, ele esteve parado, está bem? Por isso, tendo parado, significa que ele ficou parado na posição onde estava e depois a mudança de sentido foi precisamente aqui, está bem? Neste ponto, aos 30 segundos. Isso aos 30 segundos ele inverte o sentido de movimento e passa a deslocar-se no sentido negativo,
ok? Pronto, isto é a primeira análise aqui deste gráfico. Ainda sobre só a questão das posições, portanto, antes de meter aqui a velocidade ao barulho, o que é que eu vos poderia perguntar aqui? Podia-vos perguntar qual foi a distância percorrida por este carrinho ao longo de toda a sua trajetória. E este gráfico é muito bom para isso, porque este gráfico dá-vos precisamente o quê? As posições, também ocupada pelo carrinho. Então o que é que vos aconselho aqui? Quando vocês estiverem a fazer esta análise, vocês separem o vosso movimento ou a vossa distância em distância percorrida no sentido positivo, distância percorrida no sentido negativo. Então eu posso dizer que no sentido positivo foi aqui quando ela foi dos 0 até aos 20 e ele percorreu aqui os primeiros 15 metros, ok? Por isso, então, no sentido positivo, eu posso, se eu tivesse a calcular a distância percorrida por este carrinho, eu podia dizer, ok, então no sentido positivo ele percorre 15 metros, ok? E depois no sentido negativo, que é dos 30 até aos 60 segundos, quanto é que ele percorre? E agora aqui vamos aproveitar para analisar esta questão de ele voltar a tocar no eixo do tempo. Porque este carrinho, ele parte da origem, ok? Anda 15 metros no sentido positivo, fica parado e depois vai regressar ao ponto de partida, ok? Então, isto é o ponto de partida neste caso, porque é o ponto onde ele começou. Começou no 0 e voltou ao 0. Então significa que no sentido negativo volta a percorrer mais 15 metros. E depois, a partir daqui, ele vai percorrer, continuando no sentido negativo, portanto, que ele já estava, ou seja, ele andou 15 metros no sentido positivo, 15 metros no sentido negativo, que o faz regressar ao ponto de partida, e depois anda mais 30 metros no sentido também negativo. Mas reparem, quando estamos a falar de distância percorrida, eu não pus ali sinais. Porque pensem, reflitam isso para vocês, ou seja, vocês vão numa estrada, ok? E se vocês vão da escola a casa, regressam vão da escola desculpem, vão da vossa casa até à escola, regressam a casa e depois saem novamente de casa e vão a outro sítio qualquer. E se eu vos perguntar, quantos metros é que qual foi a distância percorrida por vocês hoje, ok? Vocês vão dizer, então eu andei, sei lá, andei 100 metros até chegar à escola, depois regressei, andei outros 100 metros, mas depois fui à casa da minha avó almoçar e não andei, ok? Então vocês vão me dizer isto, certo? Vocês vão meter todos os metros que percorreram. Não vão dizer, bem, eu andei 100 metros para um lado, positivo. Não, vocês não vão dizer nada disso, está bem? Então pensem o seguinte, distância percorrida é o que vocês fariam no vosso dia-a-dia. Ou seja, neste caso, eu tenho aqui 60 metros percorridos pelo carrinho, está bem? Uma coisa bem diferente era se eu vos pedisse o deslocamento. O deslocamento já é uma grandeza vetorial, ok? E o deslocamento vai ser, neste caso, vai ser o correspondente. Vou por aqui o ΔX. Podem também usar o delta, eu vou só fazer o módulo, por isso também podem fazer assim. E neste caso eu vou querer, ou seja, podem querer o módulo, também eu não vou fazer o módulo, eu vou fazer mesmo o deslocamento enquanto grandeza vetorial, então significa que será a posição final menos a posição inicial. Então o que é que acontece? Aqui o deslocamento não vê todo o percurso comum, ou seja, não lhe interessa quanto é que vocês andaram para um lado, quanto é que entraram para o outro, não. Só vos interessa qual foi o fim e qual é o início. Então, neste caso, a posição final foi no final do gráfico, ok? Que corresponde aqui aos menos 30 metros. E a posição inicial é, neste caso, o 0, que foi o início do gráfico, foi ali. Então, significa que informação me está a dar aqui o deslocamento. O deslocamento, sendo uma grandeza vetorial, ele está-me a dar a indicação que eu percorri, e agora aqui vamos voltar cá em cima à questão da distância. O que é que vai acontecer aqui? Para o deslocamento, como vocês andam no sentido positivo 15 metros e andam 15 metros depois no sentido negativo, ele anulou esse valor. E depois ele chega à conclusão que, efetivamente, vocês andaram mais no sentido negativo do que no sentido positivo. E isso é muito importante enquanto grandeza vetorial, está bem? Portanto, e o deslocamento tem muita informação. Portanto, ele dá-nos, ou seja, acabei por me deslocar mais num sentido do que noutro. Depois sei o valor, ou seja, sei quanto é que é esse valor, andei mais 30 metros no sentido negativo, também por isso. Este menos aqui é para dar-vos a indicação de que há duas informações. Vocês sabem que andaram mais no sentido negativo e sabem quantos metros é que vocês andaram a mais nesse sentido. Está bem? Portanto, esta é uma das análises que vocês podem fazer muito importantes aqui deste gráfico. Agora, vamos às outras análises. Porquê? Porque ele sendo um gráfico posição-tempo,
significa que vocês vão também poder analisar em termos de velocidade, ok? Vocês vão poder saber se a velocidade aumentou, se diminuiu e se o movimento vai ser uniforme, acelerado ou retardado, ok? Então vamos começar aqui pelas partes que eu disse logo, ok, tenho aqui duas secções que são retas, ok? E agora aqui a coisa muito importante é que vocês para calcularem, e agora vou retorcer, vocês para calcular, porque estou a falar de velocidade, e a velocidade tem dois componentes, podemos falar em termos de velocidade num determinado instante ou velocidade média. Se tivesse que calcular a velocidade média de todo o percurso, ok, do intervalo de 0 a 60, eu iria aplicar a fórmula, iria aplicar deslocamento por intervalo de tempo. Este aqui só estou a calcular em termos de, ou seja, de componente escalar. Então faria o deslocamento, ou seja, faria a posição final nesse intervalo, posição inicial, instante final menos instante inicial. Que foi precisamente o cálculo que eu tinha feito em cima, está bem? Portanto, significa que quando eu quero calcular a velocidade média, eu recorro a uma fórmula para determinar quanto é que foi, ou seja, o que é que ele me vai dar aqui? Vai-me dar, enquanto grandeza novamente vetorial, vai-me dar o valor da velocidade média dentro deste intervalo e vai-me também dar a componente escalar, ou seja, vai-me dar também o sentido, a direção. Não, mas eu não vou abarcar muito disso para já. Agora, há situações em que a velocidade média coincide com a velocidade. Porquê? A velocidade é, nestes gráficos posição-tempo, eu consigo saber a velocidade recorrendo às retas tangentes ao gráfico, mais propriamente ao declive da reta tangente. Mas vocês sabem que da matemática vocês conseguem calcular o declive de uma reta usando uma fórmula, não é? Que é a ordenada de um ponto menos a ordenada do outro dividido pela diferença das abscissas. E o que é que ia acontecer aqui? Aqui vocês, nestas partes retas, quero eu que vos pedisse para vocês calcularem, por exemplo, vamos olhar até para aqui, de 40 a 50, de 50 a 60, dá sempre o mesmo valor. Então, quando a velocidade num determinado intervalo não se altera, significa que o movimento é do tipo uniforme. Então, primeira coisa que vocês têm que fixar. Num gráfico de posição-tempo, quando vocês têm retas, significa que o tipo de movimento é movimento uniforme. Está resolvido aqui. Agora, vamos ainda tem ali mais uma parte reta que eu não falei. Esta parte reta, porque é que eu não assinalei juntamente com as outras? Porque se a velocidade corresponde a uma grandeza que está associada ao declive da reta, neste caso o declive da reta seria zero. Então, nesse caso, se a velocidade é zero, o corpo está parado. Portanto, aqui neste caso de 20 a 30, nós teríamos repouso. Agora, vamos às partes curvas. Nesta parte curva, tanto nesta como da do outro lado, já não é, ou seja, se eu traçar retas tangentes ao gráfico para tentar perceber como é que é a sua, como é que é o valor da velocidade, deixem-me só que eu queria fazer ali umas retas, mas tenho que diminuir aqui também. Ok. Então, significa que se eu traçar retas tangentes, está bem? Porque é para perceber como é que é o valor da velocidade em cada instante, ok? Primeiro percebo, ok, não é o mesmo valor, porque as retas vão ficando cada vez mais para o estado horizontal, e por causa disso, ok, vamos pensar o seguinte, eu aqui partia com uma determinada velocidade, que vocês fazendo a conta do declive era 1, portanto eu aqui parto com uma velocidade que seria 1 metro por segundo, e depois vou caminhar de forma a que fique nula. Então o que é que tem que acontecer aqui? Tem que haver uma redução do valor da velocidade. Portanto, o movimento aqui vai ser movimento retardado. Depois, do outro lado, se eu traçar as retas tangentes, que já está aqui traçada até uma, eu percebo que ela vinha, ou seja, ele esteve parado e depois o que é que aconteceu? Aumentou a sua velocidade. Então significa que passa para movimento acelerado. Reparem que eu não utilizei o termo uniformemente, porque vocês só podem usar o termo uniformemente acelerado ou uniformemente retardado quando o aumento da velocidade ou o aumento ou a redução da velocidade é feita de forma constante, ou seja, é sempre feito para a mesma aceleração. Neste caso, eu não consigo ter acesso a essa informação nos gráficos posição-tempo. Portanto, vocês vão apenas dizer que é movimento retardado ou movimento acelerado, retilíneo.
movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo retardado, tendo em conta que também no enunciado tem acesso à informação que se tratava do movimento retilíneo, ok? Portanto, isto é a primeira coisa que vocês, ou seja, vocês têm, estão perante um gráfico, não avancem logo para os exercícios, tentem primeiro ver, ok, que informações é que este gráfico me dá, o que é que eu sei sobre este gráfico, e agora sim, vamos responder aqui às perguntas. Então ele começa por pedir, explique em que circunstância a componente escalar da velocidade de um corpo em movimento relativamente a um certo referencial pode ser negativa. Ok, estamos a falar da componente escalar da velocidade. Então, nesse caso, para a componente escalar da velocidade ser negativa, num determinado movimento, significa que o corpo vai se deslocar em que sentido? Porque não se esqueçam que o vetor velocidade ele aponta sempre no sentido do movimento. Ou seja, se eu for no sentido positivo, o vetor velocidade vai no sentido positivo também. E, portanto, o seu resultado, quando vamos fazer a conta, vai dar positiva. Se eu for no sentido negativo da trajetória, o vetor velocidade vai apontar também para o sentido negativo da trajetória. Então, nesse caso, o vetor velocidade vai ter uma componente escalar negativa. Então, em que circunstância é que ele vai ser negativa? Então, será negativa se se o corpo estiver-se a deslocar no sentido negativo da trajetória. Depois, aqui na 8.2, quando é que a componente escalar da velocidade do carrinho foi negativa? Então vamos lá ver, ok, componente escalar vai ser negativa. Então já sabemos que queremos um intervalo em que ele vai se deslocar no sentido negativo. Nós já vimos que era no intervalo de 20 de 30 a 60. Então significa que ele quer, e nós temos a falar de componente escalar, portanto estamos a falar de velocidade, então ele vai dizer entre os 10 e os 20, aqui nunca poderia ser, porque aqui ela se vai no sentido positivo, a componente escalar vai ser positiva. A partir do instante 30, sim, a partir do instante 30, sempre que eu traçar a reta tangente, ou seja, sempre que eu tentar calcular a componente escalar da velocidade, ela será sempre negativa. Apenas no instante t igual a 45? Não há razão para ser só aqui. Também será aqui, mas também será em qualquer parte em que ela vá no sentido negativo. A partir do instante t igual a 45? Também não, está bem? Por isso, ou seja, aqui a resposta correta seria 30. Agora, qual o significado do declive desta reta? Ok, já falei sobre isto. O declive, ou seja, quando eu traço esta reta, que é uma reta tangente ao gráfico posição-tempo, o que nós estamos a tentar determinar é a componente escalar da velocidade, ok? Por isso, o declive vai-vos dar isso, vai-vos dar a componente, e nós falamos em componente aqui, escalar, componente, escalar porque ela vai dar não só o valor, mas também o sentido, componente escalar da velocidade, nesse instante, está bem? Qual era a componente escalar da velocidade, então, do carrinho no instante 50? Ok, então ele está aqui a pedir no instante 50. Por isso, o que é que eu tinha que fazer? Chegar aqui ao gráfico e traçar uma reta que fosse tangente ao gráfico precisamente nesse instante. Só que o que é que vai acontecer? Quando eu traço a reta, ele vai dar o gráfico, deixa-me só ver se consigo fazer aqui correta, ou seja, vai fazer isto. Vai dar a própria, vai ficar coincidente com a própria função. Então, eu posso, como para determinar o declive de uma reta, ok? Eu vou recordar aqui a forma matemática, é y do ponto A, y do ponto B sobre x do ponto A menos x do ponto B. Podem pensar assim, matematicamente, ok? Ou então podem pensar naquilo que eu falei há um bocado, que é, neste caso, calcular a velocidade instantânea, que é a velocidade naquele ponto, ou a velocidade média, no intervalo de 40 a 60, será sempre o mesmo, está bem? Ou seja, então significa que vocês podem pensar das duas maneiras, também não precisam, ou seja, aqui há uma coincidência em termos de fórmulas. Mas eu vou usar, como eu já pus ali a fórmula, portanto, e aqui vocês podiam tirar os coordenadas, portanto, que era o 50 menos 10, depois podiam tirar o 60 menos 30, e depois calculam então o declive que fazem. A fórmula pode ser feita, pus aqui o ponto A, que é o x do A, também podem fazê-la das duas formas, até vou pôr aqui ao contrário para ver. Portanto, desde que vocês mantenham o que vocês colocarem, se eu fizer este menos este, tenho que fazer aqui este menos este. Se puserem ao contrário, este menos este, em baixo fica x de A menos x de B, está bem? Ok, então aqui vai ficar menos 30 mais 10 a dividir por 10, que vai dar menos 20 a dividir por 10, ou seja, fica menos 2.
então significa que a componente escalar no instante t igual a 50 seria menos 2. Agora, qual calcula a rapidez média e a componente escalar da velocidade média do movimento do carrinho? Então, significa que é em todo o intervalo. Já tinha feito a parte para a velocidade média e agora o que é que eu faço para a rapidez média? A rapidez média já não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Porque, sendo uma grandeza escalar, a rapidez média depende da distância percorrida pelo intervalo de tempo. Ou seja, a distância percorrida tinha sido de 60 metros, dividido por 60, então fica igual a 1 metro por segundo. Está bem? Agora, continuando, identifica o ou os intervalos de tempo em que o módulo da velocidade do carrinho aumentou. Ok, então vamos voltar aqui à nossa classificação. De 0 a 10, nós tínhamos chegado à conclusão que o movimento era uniforme. Ok? Se é uniforme, não há aumento da velocidade. De 10 a 20, nós tínhamos chegado à conclusão que o movimento era retardado, que significa que há uma redução da velocidade. De 20 a 30, nós tínhamos chegado à conclusão que ele estaria em repouso, por isso a velocidade vai ser nula. De 30 a 40, vai haver um movimento acelerado com o aumento da velocidade. E de 40 até o final do intervalo, volta a ser movimento uniforme, porque a velocidade não se altera. Então, com isso, vamos conseguir fazer aqui a correspondência. Quando é que ele aumenta? Então, ele aumenta de 30 a 40, no intervalo de 30 a 40 segundos. Quando é que ele diminuiu? Ora bem, diminuiu no intervalo de 10 a 20, que foi quando o movimento é retardado. Quando é que a velocidade é constante? Ok, a velocidade é constante quando o movimento é uniforme. Então fica de 0 a 10 e fica de 40 a 60. Quando é que foi nulo? Foi nulo quando ele ficou em repouso. Ok? Pronto, esta foi a análise que nós fizemos aqui deste gráfico, posição-tempo, ok? Penso que nós varremos tudo aquilo que precisávamos saber sobre este gráfico. Obviamente que eu acho que é uma grande ajuda vocês perceberem como devem interpretá-lo, está bem? Mas como eu disse, ou seja, o objetivo é este exercício ilustra-vos quase todas as perguntas que podem ser colocadas, no entanto, vocês têm que praticar, está bem? Por isso não adianta, não se consegue nada sem prática. Ok, eu resolvi colocar aqui mais um exercício de posição-tempo, porque muitas vezes aparecem imagens estroboscópicas, que são aqueles pontinhos, está bem a identificar, e também, ou seja, ou este tipo de situação. E vocês muitas vezes têm muita dificuldade em perceber se, através das setas, se ele está a aumentar, se a velocidade está a aumentar, se a velocidade está a diminuir, está bem? Ou seja, cria assim às vezes aqui alguma confusão. Então vamos só ver aqui esta situação em que eu tenho um corpo que se moveu de acordo com o gráfico da figura que representa as suas posições, relativamente a um referencial unidimensional com o sentido, e aqui é importante, ou seja, vai dizer que o sentido positivo vai ser para a direita, está bem? E tenham sempre muita atenção a isto nos exercícios, porque eles vão mudando o sentido. E para nós, em termos de resolução, nós fazemos tudo da mesma forma, mas temos que a interpretação muitas vezes é que vai alterar. Por isso, vamos considerar que este é o sentido positivo, está bem? Faz a associação correta entre os elementos das duas colunas, fazendo corresponder à representação esquemática da evolução do vetor velocidade ao longo da trajetória. Ok, então o que é que eu vou fazer para nos ajudar? Eu vou desenhar aqui novamente um eixo, ok? E vamos desenhar as nossas posições, só que em vez de fazer um gráfico com dois eixos, como está aqui, ou seja, uma representação posição-tempo, eu vou fazer através de uma representação apenas unidimensional. Portanto, antes de olhar para aqui, está bem? Então vamos fazer aqui, ele vai partir, o carrinho vai partir da origem, está bem? Portanto, aqui, vamos por aqui o nosso A, está bem? Que é a posição inicial. Depois, o que é que aconteceu aqui? De 0 até T1, ele manteve sempre a mesma velocidade, ok? Portanto, então significa que de 0 até T1, ok? Também no intervalo de tempo, que ele vou por aqui o B, o carrinho manteve sempre a mesma velocidade. O que é que seria a imagem estroboscópica para aqui? Seria, ok, ele manter sempre a mesma velocidade, significa que o carrinho vai percorrer sempre, considerando intervalos de tempo iguais, percorre sempre a mesma, ou seja, percorre sempre os mesmos metros, ok? Depois de T1 até T2, ele manteve sempre a mesma posição. Então significa que no instante T2, vamos manter aqui, ele está no C, ok? Portanto, é o meu C que está, ou seja, manteve aqui a posição.
Eu sei que isto não é o ideal também, mas é só, acho que é mais fácil para vocês perceberem. Ok? T1 e T2 vai manter aqui. Depois, o que é que aconteceu de T2 até T3? Além disso, ele vai sempre no sentido positivo, está bem? Que isto é sentido positivo. A partir daqui, ele passa a ir no sentido negativo. Ok? Significa que agora os meus pontinhos vão começar a aparecer para trás. E o que é que aconteceu aqui em termos de velocidade? Ok, ele passou a ir no sentido negativo e estamos a ver, vamos traçar aqui retas tangentes. Eu vou mudar aqui para cor vermelha, está bem? E vamos desenhar aqui retas. E ele passou a ter, ok? Se vocês traçarem aqui algumas retas, eu vejo que as retas vão ficando cada vez mais inclinadas, que até tenho alguma dificuldade em desenhar, o que significa que está a haver um aumento de velocidade, ok? Então significa que ele depois percorreu o intervalo para trás, está bem? Ou seja, foi rápido a fazer, ele voltou à origem do referencial e ao fazer isso consegue aumentar a velocidade, ou seja, ele percorre mesmo os mesmos metros, mas em mais velocidade. Então o que é que eu faria aqui? Ele estava no T2 e agora aqui ele vai aumentar a velocidade. Portanto, na imagem estroboscópica, se vocês tivessem que fazer, vocês aumentam as posições, está bem? Ok, então ele chegou à posição D, ou seja, chegou novamente, ou seja, no instante T3, okay, no instante T3, ele volta aqui à origem. Só que depois continuou, ok, no sentido negativo, mas depois aqui o que é que aconteceu? Manteve novamente a velocidade, está bem? Então, se isto fosse no instante T4, ele vai chegar à posição E, ok, que vai estar aqui, posição E, e vou desenhar aqui mais em cima os pontinhos, e então ele agora a partir daqui voltou a manter a velocidade, portanto é como se vocês marcassem os pontinhos todos à mesma distância, ok? Então já sabemos que foi isto que aconteceu. Ok, agora só temos que traduzir isto em termos de vetores de velocidade. Mas quando vocês fazem os pontinhos, vocês já estão a fazer essa descrição, ok? Então vamos olhar para aqui. De A para B foi esta situação dos pontinhos aqui verdes, onde manteve sempre a mesma velocidade, certo? Então, de 0 a T1, ok, de 0 a T1, se ele manteve sempre a mesma velocidade no sentido positivo, então representaria os vetores desta forma. Depois, de B para C, ele não saiu da mesma posição, está bem? De B para C. Então, que foi no intervalo de T1 a T2. Se manteve sempre a mesma posição, a velocidade foi nula, ok? Depois, de C para D, foi quando ele aumentou a velocidade no sentido negativo. Então, de C para D, no sentido negativo, ele aumentou a velocidade, está bem? Que era a tal diferença. E depois, de T3 para T4. Ele manteve outra vez a mesma velocidade, ok? Mas sempre no sentido negativo. Ok? Pronto. Aquele 1 não serve para nada. Portanto, acho que é muito importante também perceberem isto, ou seja, a análise estroboscópica também é muito importante e acho que este exercício, por acaso, era muito bom para isso. Por último, vamos a um gráfico velocidade-tempo. Ok? E o que é que eu vou pretender com isto aqui, com este exercício? Fazer duas coisas. Saber analisar muito bem o que é que este gráfico vos diz, tudo o que eu puder retirar daqui deste gráfico, está bem? Segunda coisa, conseguir passar deste gráfico para um gráfico posição-tempo e ainda conseguir passar deste gráfico para um gráfico aceleração-tempo. Ok? Vamos fazer isto tudo aqui só com este exercício. Eu aqui vou reduzir aqui um bocadinho o tamanho, só para eu ter espaço. E vamos à primeira análise. A primeira análise que vocês devem saber fazer no gráfico, seja posição-tempo, seja velocidade-tempo, é sentido. E vamos voltar àquilo que eu falei, que é a velocidade aponta sempre no sentido da trajetória. Então o que é que isso significa? Que enquanto a velocidade estiver positiva, vocês estão a andar no sentido positivo. Enquanto a velocidade estiver negativa, vocês estão a andar no sentido negativo. Então, se nós olharmos aqui para este gráfico, ok, o que é que nós vemos? Que o sentido positivo, okay, iria corresponder à parte toda em que a velocidade é positiva. O sentido negativo vai corresponder a toda a parte em que a velocidade é negativa. Isso, a interpretação não tem nada a ver com aquilo que vocês fizeram no gráfico de posição de tempo, mas faz todo o sentido. Vocês só têm que pensar naquilo que estão a fazer, ok? Onde é que esta parte aqui, em cima do eixo, é quando a velocidade é zero, significa que seria a parte em que ele estaria parado, o corpo estaria parado, ok? Bom, isto é a primeira coisa relativamente ao sentido. Agora,
Outra coisa que nós conseguimos analisar aqui, logo diretamente, é se é um gráfico de velocidade de tempo, o que é que eles vos dá? Conseguem saber se a velocidade aumenta, ou seja, se o movimento é acelerado, se a velocidade diminui, ou seja, se o movimento é retardado, okay? Já estão a perceber isso, não é? Só que aqui vocês têm que ter cuidado de pensar o seguinte, tal como vimos há um bocado nos dois outros exercícios. O carrinho pode aumentar a velocidade no sentido positivo e pode aumentar a velocidade no sentido negativo. Então, significa que neste gráfico, no intervalo de, deixa-me só aumentar aqui também, no intervalo de 0 a 10, eu estou a ver aqui um aumento de velocidade no sentido positivo, mas também no intervalo de 20 a 40, também estou a ver um aumento de velocidade no sentido negativo. E aqui surge sempre muitas dúvidas, porque vocês começam a dizer, mas o menos 10 é mais pequeno que o menos 5. Certo, em termos de se vocês olharem para o número. Mas a questão é, não há velocidades negativas. Há uma velocidade que está a aumentar no sentido negativo. Portanto, vocês têm que pensar aqui que ele está a passar de 5 para 10 no sentido negativo. E por isso é que isso corresponde a um aumento de velocidade. Ok, depois, mais informações aqui. Vamos ao movimento retardado. Ok, movimento retardado aqui seria neste intervalo, de 10 a 25, porque nós estamos a ver uma redução da velocidade no sentido positivo. E depois tem aqui neste intervalo, de 40 a 55, onde vocês também estão a ver uma diminuição da velocidade, porque ele está a passar de 10 para 5 para 0, no sentido negativo. Ok? Depois, onde é que ele vai ser movimento uniforme? Aqui neste caso é quando mantém a velocidade. Então ele mantém a velocidade no sentido positivo, mantém a velocidade no sentido negativo. Ambos são considerados movimentos uniformes. E depois, por último, já tinha falado sobre ele, ou seja, ele aqui ficou em repouso, ok? Está em 25 a 30, ou seja, ele aqui parou. Ele também começa com velocidade nula e vai terminar também em velocidade zero, ok? Pronto, isto é a primeira análise e onde normalmente surgem muitas dúvidas. E agora a segunda análise que eu queria fazer aqui é: será que eu posso dizer aqui que o movimento vai ser uniformemente acelerado e uniformemente retardado? O que é que acontece? Enquanto que os declives que estão associados aos gráficos posição-tempo vos dão componentes escalares de velocidade, aqui, se vocês traçarem retas tangentes a este gráfico, vai-vos dar a componente escalar da aceleração. E se vocês reparam, a maioria, eu não posso dizer que sejam todos, mas a maioria dos exercícios de gráficos de velocidade de tempo, vocês têm sempre linhas retas. Porquê? Porque nós vamos trabalhar essencialmente com situações em que a aceleração é constante. Agora, eu quero que vocês pensem também o seguinte: se a partir do momento em que eu pegasse neste gráfico e pusesse aqui curvas, significa que eu continuaria, por exemplo, se em vez de ter ali aquela linha reta, ok? Se eu tivesse posto assim curvo, ok? O que é que isso significa? Que a velocidade não está a aumentar? Sim, não, está a aumentar na mesma, está bem? Ela aumenta na mesma. Só que o que vai acontecer é que se eu traçar retas tangentes ao gráfico, eu vou verificar que há uma redução da aceleração. Então significa que se houver uma redução da aceleração, ela vai aumentar, ou seja, a velocidade aumenta, mas com diferenças de aceleração cada vez menores. Está bem? É isso que significa. Então, nesse caso, eu não poderia afirmar que o movimento era uniformemente acelerado. Só podia dizer que ele era movimento acelerado. Está bem? Porque tendo em conta que os valores de aceleração vão sendo cada vez menores. Ok, portanto, significa que nós a partir deste gráfico conseguimos passar para um gráfico, e vou já falar sobre ele, para um gráfico aceleração-tempo. E para o gráfico aceleração-tempo, vocês têm que saber calcular os declives das retas tangentes, ou neste caso, como a aceleração vai coincidir com a aceleração média, também vão poder utilizar a fórmula da aceleração média. Portanto, a aceleração média é variação de velocidade e variação do tempo. E não esquecer que neste caso é igual porque a aceleração é constante. Então significa que se não alterar, ou seja, dentro de intervalos em que não haja alterações de sentido, o valor será o mesmo. Então, o que é que acontece? Se eu quisesse pegar neste gráfico, ok, e passar para um gráfico, então, aceleração-tempo, o que eu vou fazer é fazer o declive de diferentes secções, ou seja, eu vou começar por aqui, de 0 a 10, e vou fazer o valor do declive, que vai ficar
10 menos 0, aqui diferença entre os valores do y, 10 menos 0, portanto diferença entre os valores de x. Então ficávamos aqui 1 metro por segundo ao quadrado. Depois aqui, nesta outra secção do gráfico, que é de 10 a 15, vamos ter a aceleração 0, está bem? Porque ela não vai ter, portanto aqui a aceleração seria 0 metros por segundo ao quadrado, porque o movimento é uniforme. Depois vou à seguinte, que é de 15 a 25, faço outra vez o declive desta porção do gráfico, que vai ficar 0 menos 10 a dividir por 25 menos 15. Portanto, fica menos 10 a dividir por 10, que seria menos 1. Depois, de 25 a 30, volta a ser 0 por uma razão diferente, porque ela está parada. Depois, de 30 a 40, por isso, nesta secção do gráfico, de 30 a 40, a aceleração vai ficar menos 10 menos 0 a dividir por 40 menos 30. Portanto, vai ficar menos 10 a dividir por 10, que é menos 1. Depois, de 40 a 45, volta a ser 0, porque ele volta a estar com movimento uniforme. E por último, para terminar aqui a parte do cálculo, fica de 45 a 55. E fazendo a fórmula do declive ou da aceleração média, vai voltar a dar aqui 10 a dividir por 10, portanto 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, então agora, como é que fazemos a construção do gráfico aceleração-tempo? Então, vocês fazem, em termos de parte do eixo do tempo, é exatamente igual, está bem? Por isso vocês vão fazer exatamente as mesmas separações. Aí não mexe, mesmo quando passarmos para o gráfico posição-tempo, será feito da mesma forma. Não estou a encontrar aqui, ok. Só que eu vou só marcar, portanto, como eu só preciso destes intervalos, também vou só fazer aqui de 0, por isso 10, depois, agora 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Pronto. Isto é o tempo. Ok. Agora, vamos marcar. Isto é o gráfico e aqui a aceleração. Ok? Nós aqui só temos dois valores para marcar. Portanto, eu vou deixar aqui um espaço para se ver bem. 1 e 4 quadrículas para baixo para o menos 1. E agora, como eu disse, as acelerações são constantes, por isso aqui não vai haver nem subidas nem descidas, ou seja, vocês fazem de 0 a 10, ok, linha reta, ok, termina aqui no 10. Depois de 10 a 15 é 0. Depois de 15 a 25 é menos 1, portanto de 15 a 25, tudo atrasado, também que é só para ajudar aqui a orientar. Depois de 25 a 30 é 0. Depois de 30 a 40 continua a ser negativo. Devia ser reto, desculpa, aqui. Depois de 40 a 45 é 0 e de 45 a 55 é 1. Ok, pronto, isto é mais ou menos. Ok, portanto, então temos aqui o gráfico aceleração-tempo que reflete o gráfico velocidade-tempo que nós temos em cima. Vou aproveitar também para falar aqui de uma questão que surge muito nas perguntas de teste e de exame, que é qual é que seria a relação entre os vetores, também, ou seja, se eu tivesse que representar os vetores, como é que eu os representaria? E acho também muito interessante vocês verem isso aqui, já nestes gráficos. Reparem que de 0 a 10, ok, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. E não se esqueçam que se eu tivesse que desenhar isso em termos de posições, tá bem? Ou seja, se eles me dessem aqui um eixo, tá bem? E eu tivesse que representar nesses intervalos os diferentes vetores, portanto, que era isso que eu pretendia aqui rever. Então, o que é que eu dizia? Ok, de 0, queria o preto aqui. Okay, de 0, tá bem, a 10, tá bem? O corpo, não é? O corpo vai em movimento, ou seja, ele vai se deslocar no sentido positivo, tá bem? Por isso, o vetor velocidade fica nesse sentido. Como ele vai com o aumento, e aqui nós estamos a ver aqui, estão a ver aqui a aceleração positiva? Pois é, porque o movimento, como é acelerado, os dois vetores têm que ter o mesmo sentido. Depois, o que é que acontece de 10 até 15? Ele vai ficar com... Eu não estou a ter aqui cuidado com a escala, está bem? Eu vou fazer aqui, porque senão não consigo desenhar, não tenho espaço suficiente, por isso peço desculpa, não vou respeitar aqui a escala de tempo. Pronto, mas de 10 a 15
a aceleração é zero numa situação em que há velocidade, está bem? Então significa que vocês faziam, ok, ele vai manter, vai aumentar a velocidade, ele entretanto aumentou, mas a aceleração é nula, portanto, então apareceria aqui na mesma aceleração, mas com o vetor nulo. Depois, de 15 a 25, há uma redução da velocidade, ok? Então, mas a velocidade continua a apontar para o mesmo sítio, também, só que vão diminuir o tamanho do vetor. E o que é que acontece aqui à aceleração? Ficou negativa, portanto, então muda para sentido negativo. Lá está, movimento retardado, os dois vetores têm sentidos opostos. Depois, quando chegamos aos 30, vai haver mudança de sentido, está bem? Portanto, ou seja, a velocidade é nula e a aceleração também é nula. E depois de 30 a 40, ele vai mudar de sentido. Tá bem? Eu estava a pôr aqui os intervalos de tempo, que era só para vos ajudar. Eu agora vou tirar, está bem? Porque agora eu quero mudar o sentido. Por isso, agora vamos passar para o sentido negativo. Então significa que agora o vetor velocidade vai passar a estar naquele sentido, está bem? Em termos de tamanho, o tamanho este na verdade, ou seja, este Por isso, em termos de tamanho, ele seria exatamente o mesmo, também, só que eu não estou a ter cuidado com essa parte. Portanto, nós vamos só ter em consideração o sentido para ser mais fácil. Está bem? E o que é que nós observamos? Ou seja, que efetivamente no intervalo que nós agora estamos a considerar, o vetor velocidade é positivo e o vetor aceleração o vetor velocidade era negativo e o vetor aceleração também é negativo. O que é que isso significa? Que isso ilustra precisamente a questão do movimento ser acelerado. Depois do intervalo de 40 a 45, o vetor velocidade mantém, ou seja, é sempre a mesma velocidade, mas vocês podem representar o vetor aceleração dizendo que é o vetor nulo. Por último, no intervalo de 45 a 55, o vetor velocidade continua a apontar no sentido negativo, mas o vetor aceleração passou a estar positivo, o que ilustra bem a questão do vetor aceleração, ou seja, o movimento ser retardado. Ok, pronto. Esta é uma das análises que nós conseguimos fazer aqui do gráfico, em termos de velocidade-tempo e aceleração-tempo. E agora o que é que vamos tentar perceber? O que é que isto, em termos de velocidade-tempo, ou seja, de gráfico de velocidade-tempo, o que é que essa informação nos pode dar em termos de distância percorrida e deslocamento? Porque agora o meu objetivo o que é que vai ser? Vocês pegarem neste gráfico e construir um gráfico posição-tempo. Portanto, o que eu vou fazer agora é só tirar print ali do gráfico, está bem? Para não ficar aqui muito preenchido. E eu vou passá-lo um bocadinho aqui para baixo, mais para baixo. E vamos, através deste gráfico, tentar construir um gráfico posição-tempo, está bem? Para isso, o que é que vamos ter que saber? Que para calcular o deslocamento vai estar relacionado com áreas do gráfico, está bem? Por isso vocês aqui têm que relembrar como calcular, por exemplo, a área de um retângulo, a área de um triângulo e a área de um trapézio, está bem? Então, esse vai ser o meu objetivo. Então, sendo assim, o que é que vamos ver? Vocês podiam, ou seja, a ideia será sempre tentar calcular a área que está no sentido positivo e a área que está no sentido negativo, está bem? Só como o meu objetivo, se o meu objetivo fosse só o deslocamento, fazia só isto. Mas como o meu objetivo é passar este gráfico para um gráfico posição-tempo, eu vou ser obrigada a dividir as áreas segundo intervalos de tempo correspondente ao tipo de movimento. Ok? Portanto, significa que nós vamos fazer, na parte positiva, vamos ter que separar em 3, ou seja, de 0 a 10, de 10 a 15 e de 15 a 25. E depois vamos fazer a mesma coisa no sentido negativo. Então, significa que vamos começar então aqui no intervalo de 0 a 10, depois de 10 a 15 e por último de 15 a 25. Para a primeira secção, de 0 a 10, nós vamos fazer a área de um triângulo, está bem? Vai ficar base vezes altura a dividir por 2. Para 10 a 15, a área de um retângulo, comprimento vezes largura. E depois de 15 a 25, fazemos também a área do triângulo, que também é o mesmo 10 vezes 10 a dividir por 2. Ok. Agora, vamos passar para o sentido negativo. Por isso, na parte do sentido negativo, também vou fazer a mesma divisão, tá bem? Vamos também aqui separar, tá bem? De 30 a 40. Eu sei que passei ali um intervalo à frente, que foi intervalo de 25 a 30, mas foi quando ele ficou em repouso, tá bem? Que eu vou colocá-lo na mesma, mas só para vos explicar, ou seja, eu não me esqueci dele, tá bem? Só que a distância percorrida aqui foi zero, tá bem? Que ele estava parado.
Pronto, e por isso agora ali então a divisão de 45 a 55. Agora, para fazer o cálculo, eu vou fazer o cálculo com a velocidade a ser negativa, ou seja, porquê? Porque o deslocamento interessa-nos a questão de sendo para o lado positivo e para o lado negativo. Em termos de cálculo, vai dar os mesmos, também vão ser os mesmos cálculos aqui não, 40 a 45, enganei, peço desculpa, é 5, está bem, não 10. Portanto, fica 5 vezes menos 10, ok? E depois ali também, outra vez, 10 vezes menos 10 a dividir por 2. Portanto, vai dar também, outra vez, menos 50 metros. Agora, o que é que nós observamos? Que, efetivamente, aquilo que ele andou no sentido positivo foi exatamente o que ele andou no sentido negativo. Ou seja, em termos de deslocamento, se ele tivesse começado na origem do referencial, ok? Então, nós temos 100 metros percorridos no sentido positivo e depois temos, se somarmos depois os metros percorridos no sentido negativo, juntando tudo, chegamos à conclusão que o deslocamento neste gráfico tinha sido de 0 metros, ok? Muito bem. Agora, o objetivo, como eu tinha dito, era usarmos este gráfico para construir um gráfico posição-tempo. E na construção do gráfico posição-tempo, vocês têm que ter em consideração não só os metros percorridos, claro que isso é muito importante, mas também têm que ter em consideração o sentido, ok? Isso vamos refletir logo sobre isso. E também a classificação do tipo de movimento, ok? Se o movimento é acelerado, se é retardado, por aí fora. Então, no eixo horizontal, à semelhança que fizemos no gráfico de aceleração-tempo, colocam a mesma divisão em termos de instantes, está bem? Depois, no eixo do X, nós vamos colocar a posição. Eu peço desculpa, eu estou para velocidade, mas não é velocidade, está bem? É posição. Estava distraída, estava a olhar para o gráfico de cima. Pronto, então significa que nós vamos marcar aqueles valores, está bem? Por isso é que foi importante fazer os cálculos individualizados. E reparem que até chegar ao 25 é sempre no sentido positivo. Depois há ali um intervalo em que ele vai ficar parado e depois de 20 até 55 ele vai outra vez para trás, está bem, no sentido negativo, acabando por chegar à posição inicial. Para fazer este tipo de gráfico, eu tenho que saber qual é a posição inicial, está bem? Portanto, significa que eu vou ter que, se não tiver, eu se calhar vou aumentar aqui um bocadinho, se calhar não preciso, eu ia aumentar um bocadinho o eixo vertical, mas acho que não vou precisar, porque eu também no máximo só tenho que ir até 150. Ok, mas eu preciso saber, como eu estava a dizer, reparem que aqui diz que, supondo que no instante inicial o carro se encontrava na origem do referencial. Portanto, eu preciso dessa informação. Porque senão, onde é que eu vou começar? Eu podia começar cá em baixo, está bem? Portanto, depende do exercício. A posição inicial é indiferente, está bem? Nós temos é começar a desenhar. Neste caso é a origem. Então, do 0 a 10, ele anda 50 metros. Mas anda 50 metros como? Ou seja, ele anda, vamos ter que ir ali ao gráfico velocidade-tempo, e vamos ter que analisar que ele vai andar 50 metros com movimento retilíneo uniformemente acelerado. Que no gráfico posição-tempo, para ser acelerado, o gráfico tem que ter uma curvatura no sentido de aumento da velocidade, ok? Portanto, então vocês vão ter que ter isso em consideração. Por isso, nós vamos desenhar de 0 a 10, então ali com o aumento de velocidade, está bem? Aqui é sempre um bocadinho difícil, mas tem que acentuar a curvatura, está bem? Ela tem que ficar como se fosse uma cara feliz, está bem? Tem que desenhar, porque assim estamos a dizer que há um aumento da velocidade. De 10 a 15. De 10 a 15 o movimento passou a ser uniforme, ou seja, significa que ele mantém a velocidade, mas atenção que no gráfico posição-tempo é uma linha reta, ok? Portanto, mantém assim uma linha reta, não é direito, também senão ele estaria em repouso. Ele andou mais 50 metros, portanto passou para 100 metros. Depois, de 15 a 20, de 15 a 25, ele vai passar para movimento retardado, então significa que a curvatura do gráfico vai ter que ficar, ou seja, vai ter que ficar em concha, tá bem? Vai ter que virar para baixo. Porquê? Porque eu quero que haja uma redução da velocidade. Portanto, eu tenho que ter isso em consideração. Eu tenho que ter aqui, eu pus mal, portanto é de 15 a 25, também vou ter que desenhar ali um bocadinho uma linha a tracejado só para me orientar. Para conseguir, porque eu tenho que prolongar aquela parte que eu desenhei a vermelho, vou ter que prolongar mais um bocadinho, está bem? Portanto, não se esqueçam que olhando ali é de 15 a 25, são 10 segundos. Eu só estava a pôr, ok, é exatamente, por isso vamos fazer uma curvatura assim bem acentuada, está bem no sentido que vai reduzir a velocidade, tendo em conta que depois de 25 a 30, aí sim ele está parado, está em repouso, ok? Linha reta horizontal.
não convém ultrapassar ali os 30, porque depois dos 30 aos 40 nós vamos agora andar no sentido contrário, movimento acelerado, e que o acelerado volta a ser em concha, ok? No sentido em que ele está a zero e vocês vão curvá-lo, ok? Vão curvar de forma a que ele fique com uma indicação do movimento que vai ser acelerado. Portanto, aqui tem que ser, vamos para ali uma linha só um bocadinho atracejado, só para nos orientarmos. Portanto, vai ficar então ali de 30 a 40, vamos para ali a parte curva. E agora vamos desenhar então o movimento. Reparem que a concha vai ter que ser virada para baixo para percebermos que as retas tangentes teriam declives positivos. Depois, de 40 a 45, ali no gráfico, nós velocidade de tempo, vemos que é movimento uniforme. Portanto, então significa linha reta aqui no gráfico, posição, tempo. E depois, na última secção do gráfico, de 45 a 55, o movimento vai ser retardado. Então, significa que para ser retardado, nós vamos ter que desenhar a curva, ok, a descer, mas no sentido em que a velocidade depois vai ficar quase zero. Está bem? Ou melhor, zero mesmo, que ele vai parar. Sei que é sempre um bocadinho difícil fazer este tipo de interpretação. Eu tenho depois um resumo sobre isto, mas reparem que a mesma curvatura, no sentido positivo, é movimento retardado, ok? Porque ele vai reduzir a velocidade. E depois no sentido, já no sentido negativo, já iria corresponder a um aumento de velocidade, está bem? O que é que eu vos aconselho? Desenhem retas tangentes, está bem? E tentem perceber o que é que está a acontecer aos declives. Reparem que, lá está, mesmo a curvatura, então, o aspecto da curvatura é muito parecido, ok? Mas no sentido positivo, vocês estão a ver aqui um aumento da velocidade e no sentido negativo estão a ver uma redução da velocidade, está bem? Então, acelerado e retardado. Mas vejam, vocês têm isso no vosso manual, podem ver também a ficha que eu coloquei aqui, link na descrição, e vão perceber melhor isto. Agora, eu queria aproveitar que estamos ainda com o gráfico de velocidade de tempo e queria só falar aqui de outro tipo de exercício, que é muito, muito usual em exercícios até agora atualmente de exame e muitos exercícios de manuais, está bem? Que poderá ser importante. Outra coisa que eu não falei, é em termos de distância percorrida. A distância percorrida mede todos os metros que vocês andam no sentido e todos os metros que andam no sentido contrário. Reparem que neste caso ele teria dado 150 metros no sentido e 150 metros no sentido contrário. Portanto, ao todo, nós teríamos andado 300 metros, está bem? Não se deixem confundir, está bem? Por isso, podem usar na mesma estes cálculos que nós fizemos para calcular a distância percorrida, mas para isso vocês têm que pensar em sentido positivo, está bem? Quanto é que eu andei no sentido? Quanto é que eu andei no sentido contrário, está bem? Portanto, neste caso, o deslocamento foi nulo, mas analisamos 300 metros. Por isso que é a soma ali daqueles valores, está bem? Por isso vocês fazem a soma, mas considerando sempre tudo positivo. Ok, eu fui dando aqui resposta a algumas das perguntas que estavam a ser colocadas aqui neste exercício. Sabemos que, ou seja, é também velocidade média, portanto a velocidade média neste caso seria nula, porque a velocidade média é deslocamento por intervalo de tempo, já a rapidez média já seria a distância percorrida, por isso já seria os 300 a dividir por 55. Ok, eu vou só apagar agora aqui um bocadinho no instante estas informações que nós fomos recolhendo, quer no gráfico de velocidade de tempo, e também vou apagar aqui o gráfico de posição de tempo. Porque, lá está, eu queria fazer um tipo de exercício muito, muito particular, mas que eu acho que é muito útil e nesta fase em que vocês já perceberam esta questão do deslocamento, porque no início nós consideramos que, vamos considerar, por exemplo, que aqui no instante 40 eu estava na posição, por exemplo, 20 metros. E vamos imaginar que eu não sabia, ok, quanto é que era a posição inicial e queria saber. Está bem? Então vamos considerar que isto era a minha posição final, no instante 40, e eu quero perceber quando, porque isto é velocidade, está bem? Velocidade inicial é 0, mas eu quero saber qual é a minha posição inicial. Então para isso eu tenho que ter acesso a quanto é que eu andei desde a posição inicial até à posição final. Portanto, desde que eu andei do instante 0 até o instante 40. Portanto, como eu tenho ali acesso às informações, vamos somar todos os valores calculados de 0 a 40. Portanto, fazíamos 50 mais 50 mais 0, 150 metros, e depois tiramos os últimos 50. Por isso, o deslocamento dentro deste intervalo foi apenas de 100. E se o deslocamento é sempre igual à posição final menos a posição inicial, então vocês conseguem com isso descobrir a posição inicial. E esta lógica vocês podem utilizar para qualquer intervalo, está bem? Atenção que aqui não são distâncias percorridas, nunca são sempre deslocamentos, está bem? Portanto, espero que este vídeo vos tenha sido útil. O que eu vos aconselho é têm que praticar bastante, está bem? Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Podem usar o vosso manual, caderno de atividades,
fichas que a vossa professora vos dá. Se vocês acharem que não é suficiente, podem utilizar estas fichas que coloquei aqui no link da descrição e se eventualmente tiverem possibilidade, podem ainda subscrever o meu site, onde tem ainda mais fichas sobre esta parte da matéria. No entanto, este tipo de interpretações e se vocês conseguirem passar de um gráfico para o outro, só vão conseguir após praticarem bastante, está bem? Por isso, mesmo assim, espero que este vídeo seja um bom ponto de partida e vemo-nos no próximo vídeo.